Olá, agora que nós já demonstramos as propriedades das derivadas, nós podemos trabalhar com funções que são um pouco mais complexas que as funções que nós já apresentamos, as derivadas, as funções elementares que nós já apresentamos a derivada, porque nós podemos agora demonstrar o seu resultado recorrendo apenas às propriedades e não mais à definição, que sempre envolvendo limites pode ser uma coisa um pouco mais complicada de se obter. Então, nessa aula, nós vamos obter derivadas de funções elementares, ainda não são funções tão complexas, mas usando só as propriedades das derivadas, ok? Então, vamos lá. A primeira função que nós queremos obter é a tangente de x. Ora, eu poderia fazer limite de tangente de x mais h, mais tangente de x sobre h, com h tendendo para zero, etc., usando a definição. Mas por que eu faria isso se eu já tenho a definição, a derivada da função seno de x, e eu tenho a derivada da função cosseno de x, porque já foi obtido em outro momento, e eu tenho o valor da derivada de um quociente como esse. Então é só aplicar as propriedades. O que eu faço? A derivada dessa função nada mais é que a derivada do quociente de seno de x por cosseno de x. Eu aplico a regra. É o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, em cima, a derivada de seno é cosseno, isso já foi obtido. A derivada de cosseno é menos seno. Então, vejam que esse sinal aqui vai se juntar a esse para dar um positivo. Então, esse cosseno com esse dá cosseno ao quadrado, que aqui está. Esse seno com esse dá seno ao quadrado, positivo, pela mudança de sinal. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, eu rapidamente consegui demonstrar a derivada da tangente sem fazer qualquer recurso a limites. Bom, essa é a importância das propriedades. Eu, então, mostrei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu posso agora fazer a mesma coisa, até para treinar um pouco essa ideia, com a cotangente. De novo, eu vou fazer a mesma ideia. Eu sei que cotangente é cosseno sobre seno, então eu vou fazer a derivada diretamente dessa ideia, né? Eu posso usar também a derivada da tangente que eu já tenho. Então, eu sei que a cotangente é 1 sobre tangente. Então, qualquer um desses dois modos seria possível, tá? É interessante fazer desse jeito, porque aí mostra aquele negócio que à medida que eu vou obtendo resultados, eu sou capaz de obter mais resultados ainda, né? Então, eu posso fazer isso aqui usando a regra que é a derivada de 1 sobre a função é a derivada da função dividido por essa função ao quadrado. A derivada da tangente, nós vimos que é secante ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado. E a tangente ao quadrado nada mais é que o seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado. Eu posso, lembre do sinal negativo, né? Isso aqui é importante. Eu posso cortar essa função com essa, então eu fico com menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Mas 1 sobre seno ao quadrado de x é a cossecante ao quadrado de x. Com menos, então, fica menos cossecante ao quadrado de x, que é o resultado que eu queria obter. Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. E eu fiz isso sem usar em nada a definição por limites. Então, mais esse caso aqui, agora da secante de x, tá certo? A secante de x ela pode ser expressa diretamente pelo cosseno. Então, eu sei que a secante de x é 1 sobre cosseno. Eu uso essa ideia aqui. Eu sei que a derivada de 1 sobre uma função qualquer é a derivada da função, menos a derivada da função sobre a função ao quadrado. Então, eu expresso isso daqui. Estou usando a propriedade que já foi demonstrada. A derivada do cosseno é menos seno. O cosseno ao quadrado aqui embaixo, né, se mantém. Tem um menos aqui, que agora vai cortar com esse menos, vai ficar positivo.
E eu vou ficar então com seno de x sobre cosseno ao quadrado. Eu posso deixar assim ou eu posso simplificar um pouco mais, já que eu estou dando a derivada em termos de secante. Da secante, eu posso colocar isso tudo em termos de secante. Então eu venho aqui, pego o 1 sobre cosseno, então eu separo isso aqui só em 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x. Esse aqui dá a tangente e esse daqui dá a secante. Então o meu resultado é secante de x vezes tangente de x. Então o que eu mostrei aqui é que a derivada da secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x. Ok? Vamos para a próxima e última, que é a cossecante. A cossecante eu sei que é 1 sobre o seno. Então eu uso isso aqui para fazer a derivada. Uso de novo a regra da derivada de 1 sobre a função. Então vai ser a derivada da função menos a derivada da função sobre a função ao quadrado. Aqui está o menos. A derivada do seno é o cosseno. Seno ao quadrado embaixo. Então isso daqui, fazendo aquela mesma separação que eu fiz para o caso da secante, eu coloco 1 sobre seno, fica cossecante, sobra cosseno sobre seno, que é a cotangente, e eu incluo, evidentemente, o sinal de negativo que já estava lá. Então eu provei que a derivada da cossecante é igual a menos cossecante vezes cotangente. E isso poderia ser feito agora para um conjunto bastante grande de funções. Eu poderia, por exemplo, derivar funções que, pelo limite, seria bastante difícil de provar o resultado. Por exemplo, eu poderia derivar logaritmo de x sobre seno de x. Tá certo? Eu sei a derivada de cada um deles, sei a derivada do quociente, eu posso fazer isso sem grandes problemas, tá bom? Agora, eu ainda não posso fazer algumas derivadas porque eu não tenho ainda resultado de propriedade suficiente para isso. Por exemplo, eu não poderia fazer a derivada do logaritmo de seno de x ao quadrado. Isso eu não tenho como fazer ainda, tá bom? Então nós temos ainda que deduzir algumas outras propriedades, que serão duas, na verdade, a regra da cadeia e a derivada da função inversa, para conseguir derivar coisas tão complicadas como coisas assim, que já realmente transcendem as demonstrações que fizemos. Mas isso nós vamos fazer mais adiante. Aqui nós queríamos apresentar só alguns exemplos de aplicação das propriedades mais simples. E nós passamos então depois, nas próximas aulas, às propriedades mais complexas. Por agora, então, é o que eu queria mostrar. Obrigado por assistir.